Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e hoje vamos para mais uma do nosso quadro de tier lists, né? Tier lists que a gente está criando aqui e dessa vez a gente vai falar de goleiros. Os goleiros que a gente viu jogar com a camisa do Corinthians. Estamos em um momento delicado aí, com indefinições sobre a vida do Cássio, o que ele vai fazer da vida dele. Então trouxemos aqui para vocês esse tema dos melhores goleiros que a gente viu jogar do Corinthians e a gente separou algumas categorias, né? A gente pegou aí todos os goleiros de 2008 a 2024 que passaram pelo Corinthians. A gente vai avaliar eles na categoria dos top 3, que a gente vai colocar os 3 melhores que a gente viu. Bom goleiro, não prejudica, fraco e mão de alface. Só lembrando mais uma vez que o link da tier list vai estar na descrição para todo mundo aí que quiser fazer também poder acessar e se divertir junto com a gente. Então, para começar, o primeiro goleiro que a gente viu como titular do Corinthians que foi o Felipe. E a gente começa bem, porque se a gente for pegar também um lance de infância, é uma coisa que marca muito a nossa infância. Marca. Pô, o Felipe, apesar de ter sido o goleiro do rebaixamento do Corinthians, ele era de longe assim, o único jogador que se salvava naquele time. Foi bem, inclusive, em 2007, no ano que o Corinthians cai. O Corinthians cai e ele termina o campeonato como um dos melhores goleiros do campeonato. Você vê que se caiu não foi por causa do Felipe. Sim, e ele é um cara que ele fica, né? A gente tanto fala disso. O time que cai, muitos jogadores, apesar do cara ser identificado, eles vão embora. Muitos jogadores. O Felipe foi um cara que ficou no Corinthians e ainda depois foi campeão paulista, campeão de Copa do Brasil pelo Corinthians. Sendo foi um goleiro muito importante. Muito. Catando muito, cara. O Felipe era muito bom goleiro. E era um cara até que tinha um espírito muito da hora em campo, né? Ele era um cara mais catimbeiro também. Era um cara que, como você falou, ele era a cara do Corinthians. Ele era muito identificado com a torcida. Foi um cara que em muitos momentos foi protagonista e foi decisivo. A gente vê que Copa do Brasil de 2008, ele é muito decisivo pra gente chegar na final, pegando pênalti contra o Botafogo na semifinal. A gente não ganhou, beleza, mas também é outra coisa que não passa pelo Felipe. Podia ter uma falha ou outra aqui, mas não era um cara que prejudicava o time em momento nenhum. E pra mim é um dos melhores que eu vi jogar no Corinthians. Apesar de que a gente falou sobre isso no off também. É um cara que saiu pela porta dos fundos no final, brigou com o Andrés ao vivo e tal, acabou indo embora. Mas, pô, é um cara que no Corinthians foi muito bem e pra mim é top 3 que eu vi jogar. Então, ele é um cara que ele sai pelas portas dos fundos, mas ele não é um jogador que sai pela porta dos fundos e desrespeita a torcida. Não. Porque tem jogador que fez isso e o Felipe não foi um desses, tem muito carinho. Eu colocaria em top 3 também. Assim, tem alguns aí que a gente tá vendo aí na lista, vocês devem estar vendo também. Que, cara, de qualidade dá pra discutir, mas a importância do Felipe pelo Corinthians e o tempo que ele ficou, eu acho que é top 3 mesmo, irmão. Top 3. Sem dúvida. Top 3. Júlio César. Sim, é difícil. O Júlio César, ele é um goleiro que, em quesito de importância, pra mim ele é top 3. Ele é muito importante. Porque ele é um cara que foi revelado pelo Corinthians, tá no Corinthians há muito tempo, ele faz parte do Corinthians que ganha a copinha de 2004, 2005. Então depois da Copa de 2005, ele sobe profissional e começa a treinar com o profissional. Aí depois disso ele fica lá um tempão sendo reserva, joga um jogo ou outro só. E a partir da saída do Felipe, ele vira titular absoluto. E ele vai bem, cara. A gente poderia questionar o Júlio César muito em, sei lá, elasticidade. O Júlio César não era um goleiro que, ia pegar uma bola no ângulo. Até porque muita gente associava ele ao bracinho de dinossauro, uma parada dessa. Mas o Júlio César era, assim, um bom goleiro. Ele foi importante. Que parece que ele é pequeno, parece que ele é baixo, mas, o cara se sai bem. 2011... ele vai muito bem. 2010 também. Ele assume a vaga do Felipe e vai muito bem em 2010. Só que 2012, aquele comecinho dele é bem do ruim. Mas, cara, pra mim, posso falar a real? O Júlio César, não só por qualidade, mas por história do Corinthians, eu colocaria no top 3 também. O Walter é melhor? Talvez. Mas o Júlio César é um cara mais importante pro Corinthians. Ele é mais importante, mas eu acho que avaliando talento... Porque é o que a gente faz aqui toda a tier list. Você avalia sempre como um todo e eu avalio só por qualidade. Eu tento prezar pela qualidade. E em qualidade eu acho o Júlio César um bom goleiro. No máximo, assim, não acho top 3, até porque... eu acho ele um bom goleiro mesmo, real. Assim. Tem outros dois ali que em qualidade eu consigo colocar ele na frente. Eu acho que, assim, se a gente for pegar da lista inteira, eu acho que o Júlio César ficaria em quinto. Pô, irmão, mas assim, qualidade talvez... Mas qualidade. Aí a gente história, tem, óbvio que não. A gente tem que ver. Tem um outro goleiro aí que eu acho que você vai colocar nesse debate, depois a gente pode entrar nisso. Mas, aí se a gente for pegar o parâmetro, um jogou 3 anos no Corinthians sendo titular e jogou uma carreira inteira, o outro jogou 20 jogos pelo Corinthians, sei, tá ligado? De identificação... Isso é foda. O recorte é muito curto pra gente avaliar. Mas é que de identificação o Júlio César é um dos mais identificados.
ganhou brasileiro, ganhou a Libertadores, porque querendo ou não, a primeira fase inteira foi ele que pegou. Vai muito bem em 2010, muito bem em 2011. 2011 tem a imagem pica do Júlio César jogando de dedo quebrado contra o Botafogo. Não, e ele é corintianão mesmo. Ele é Corinthians. Ele é muito Corinthians. Ele é muito. Mas, pô, por qualidade eu fico meio receoso de colocar ele no top 3, mano. Bom goleiro. Pra mim não dá pra ficar abaixo de bom goleiro. A gente pode segurar. Deixa ele no top 3, se a gente achar que precisa tirar, a gente tira. Tá bom. Mas eu acho que eu vou querer tirar ele daí. Mão de alface. Estreando. Não precisa nem anunciar, irmão. Não precisa nem anunciar. A gente pode falar, né? Pode. Pior goleiro que a gente viu jogar pelo Corinthians. Goleiro Renan muito ruim, expectativa gigantesca quando ele chega, que ele vem do Avaí, já tinha sido até convocado para a seleção brasileira. Uma promessa absurda. Ele assume a vaga quando o Júlio César quebra o dedo e vai muito, muito, muito mal. Goleiro nem um pouco seguro, também era meio bracinho de jacaré. É meio pequeno. Tomou gol do meio campo. E assim, a gente vê que a gente tá certo em falar tudo isso também porque o Renan não deu mais certo em lugar absolutamente nenhum. Cara, o Renan, hoje em dia, não sei quantos anos o Renan tem, mas ele já largou o futebol, tá? E ele não tem idade pra largar o futebol. Não é que o Renan tem 40 anos hoje. Ele deve ter uns 30, deve 29. Uns 35, por aí. 35, ele tinha será? Vamos chutar que ele tinha uns 20 nessa época, 2011, 14 anos depois. Deve ter mais. Ele poderia estar jogando e se aposentou tem um tempo já. E, cara, não dá. O Renan não... Até pela expectativa também é absurdo. E a gente tem também tipo, um critério de, tem aquele goleiro que o cara não recebeu tanta chance. Nem dá pra criticar o maluco direito porque não recebeu chance. O Renan recebeu chance e foi pavoroso, irmão. Muito ruim. E ele furou a fila, tá? Porque o Danilo Fernandes, que é o próximo, estava no Corinthians há mais tempo e quem recebeu a oportunidade foi o Renan. O próprio Rafael, lembra dele? O goleiro que jogou super pouco, um carequinha. Sim. Também, estava no Corinthians, já tinha jogado 2008, 2009 e o Renan passou à frente dele. Então assim, foi o cara que todo mundo confiava. Foi uma contratação do Corinthians daqui. Pro futuro. Exatamente. Investir no futuro. É aquela contratação que você esperava que fosse uma contratação certeira. Assim, acertamos no goleiro para os próximos anos. E pelo amor de Deus, mano, pavoroso. Não dá nem para colocar em fraco, é mão de alface total. Mão de alface, legal. Danilo Fernandes. Pô, irmão, eu vou argumentar um ponto aqui. E aí você vê se você concorda comigo ou não. A gente pode debater sobre isso. Solta a voz. Eu colocaria o Danilo Fernandes em não prejudica. Eu concordo, já dá pra colocar. Eu acho que o recorte dele jogando pelo Corinthians é muito curto pra gente colocar em fraco, por exemplo. Eu não acho que no Corinthians foi um goleiro fraco. Eu acho que foi um goleiro que não jogou praticamente. É um goleiro que não jogou e quando jogou, você via que ele não tinha qualidade de um Júlio César, de um Felipe, de um Cássio da vida. Sim. Mas no Corinthians, ele foi um cara que não prejudicou em momento nenhum. É um cara que entrava, fazia o arroz com feijão dele, não fazia milagre, mas também não fazia merda. Não frangava também. Então também, pelo recorte curto, eu fecho total e não prejudica. E que isso é não ocupado. Isso ganha os pontos. Ganha muito ponto. Parabéns, Danilo Fernandes, pela atitude. E assim, depois saiu do Corinthians e foi bem na carreira. A gente viu que realmente, eu acho que se ele encerrar a carreira hoje, a gente pegar, tipo assim, goleiro de futebol brasileiro, jogar nessa tier list, Danilo Fernandes fica, não prejudica também. Acho que fica, ele é um cara que assim, ele passa por Inter, Sport, foi bem no Sport, bem legal. Tá no Bahia agora. Tá no Bahia reserva, mas ele passou por clubes legais do futebol brasileiro, sabe? Não foi um cara que sumiu que nem o Renan. Vai terminar a carreira como um goleiro que não prejudica, que teve momentos de bom goleiro e não teve nenhum momento de jogador fraco. Ganhou seu dinheirinho ali. Foi ou bom goleiro ou não prejudica. E ganhou um título importante. Como o nosso overall é o Corinthians, então ele fica no não prejudica. Matheus Vidotto. Mais uma promessa, mas era mais promessa que o Renan, inclusive. Eu acho que se tivesse uma categoria de mala, seria o Matheus Vidotto. Se acha muito pra pouca coisa. Vamos contar a história? Vamos contar a história aqui? Vamos contar a história pra quem não sabe, né? Brasileirão de 2017, o Corinthians tinha como goleiro Cássio, Walter, Kaique França e Matheus Vidotto. Cássio foi pra seleção brasileira, Matheus Vidotto, Walter jogou e se machucou, e aí tinha Kaique França e Matheus Vidotto. Matheus Vidotto que era profissional do Corinthians desde 2012. E ele se sentiu o terceiro goleiro. Só que o Kaique França ia melhor nos treinos, ia melhor nos jogos e foi escalado para jogar. Por conta disso, Matheus Vidotto se negou a ficar no banco de reservas e foi embora do Corinthians. Essa foi a saída do Matheus Vidotto do Corinthians porque ele não aceitou ser quarto goleiro do Corinthians, porque ele achava que ele era muito bom. E lembrando que o Matheus Vidotto já protagonizou outros momentos marcantes no Corinthians, né? Já teve a medalha roubada quando ele foi campeão da Copinha. Em 2012. Em 2012, pelo então presidente da CBF. E ele foi um cara que foi convocado para a seleção brasileira principal, tá?
não é para a seleção brasileira sub-20, sub-17, ele foi convocado numa época de testes e ele foi ali para ser o terceiro goleiro, treinar junto com a seleção e ele chegou a ser convocado. Então é um goleiro que ele gerou muita expectativa, era muito bom na base e era um cara que tinha o seu valor. E eu entendo o jogador ficar de 2012 até 2017 sem receber chances e aí chegar no momento que ele poderia receber e ele é ultrapassado por um cara mais novo. Mas cara, você dá um chilique, dá uma bia por conta disso, você só se prejudica. Tanto que ele se queimou na carreira, pouco jogou e, sinceramente, eu não sei onde está. Não tenho a menor ideia de onde está o Matheus Vidotto hoje em dia. Nenhuma. Mas eu acho que assim, em comparação aqui com as categorias, eu acho que ele cabe em goleiro fraco, ao invés de mão de alface, pela falta de oportunidade. Sim, ele não falhou. Se eu não me engano, ele tem 2 jogos pelo Corinthians. Só. Ele não falhou, não cometeu frango. E o Matheus Vidotto é um cara que assim, não dá nem para não colocar e não prejudica, porque a sequência da carreira dele não existiu. E também, ele não teve chance. Então, pela conduta dele também, eu voto no fraco. E aqui vamos falar... Aí é complicado demais. Não precisa falar muita coisa, já coloco ele aqui no top 3. Se tivesse top 1, era ele também. Só que estamos num momento onde dói falar sobre o Cássio. Sim, para contextualizar todo mundo aí que está acompanhando o vídeo, a gente preparou essa tier list de goleiros muito pelo momento que passa o Cássio no Corinthians, em definição se ele vai sair, se não vai sair. Deixando claro, né? A gente está gravando essa tier list agora no dia 16 de maio. Sim. A gente ainda não sabe se ele vai pro Cruzeiro ou não. Ao que todas as notícias indicam, ele quer muito ir pro Cruzeiro. Tá fazendo um certo esforço para sair do Corinthians, para rescindir logo e ir, apesar de todas as investidas do Corinthians para manter o Cássio. E a tendência mesmo é que ele saia. Mas, cara, assim, apesar de que eu acho que não acho que queima nada dele na história do Corinthians, mas ele criou uma pequena rusga que ele não precisava. Uma história que era 100% perfeita e que era o máximo que o corintiano poderia ter em um jogador de futebol, foi o Cássio, cara. O Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Só que ele conseguiu criar ainda uma pequena vírgula no final, sabe? Uma pequena rusguinha que pode prejudicar ele um pouco. O capítulo final da história do caso do Corinthians parece que vai terminar de uma forma muito melancólica. É aquele filme que você assiste assim, que você fala, nossa, que filmaço. Aí chega a última cena, o filme acaba e você fala, acabou? Como assim acabou assim? Exatamente. Nossa, que final horrível. Você fala, nossa, que filmaço, mas que final lixo. Aquela série que você amou assistir. 12 temporadas de série maravilhosas. E aí na última você fala, nossa, não acredito que acabou assim. Que não renovaram pra ter uma temporada final. Eu posso fazer uma comparação nada a ver com nada? Muita gente nem vai entender. Fica à vontade. Mas você vai entender. E quem assistiu a série vai chegar. Onde você vai? É o Michael saindo de The Office, irmão. Era isso que você tinha pensado? Não, mas pode ser. Michael saindo de The Office, cara. Mas pelo menos o Michael tem uma despedida, tem uma coisa legal ali, um episódio final. Mas faltou mais. Cara, qual vai ser o episódio final do Cássio? Sabe, vai ser um vídeo na Corinthians TV? Eu não quero um vídeo na Corinthians TV. E eu acho que todo corintiano já parou pra pensar como que seria a despedida do Cássio no Corinthians. Eu já parei pra pensar isso. Isso é uma coisa absurda. E eu sempre pensei, independente dele encerrar a carreira ou não no Corinthians, de ser algo planejado, todo mundo já comovido há muito tempo, dele recebendo uma série de homenagens todos os jogos, ter um jogo final dele, aquele jogo, sabe, que você faz amigos do Cássio versus amigos de não sei qual jogador, uma homenagem bizarra assim, compara com a despedida do Fábio Santos, que foi muito da hora. Foi muito da hora. O Corinthians perdeu o jogo, ninguém nem lembra quanto foi esse jogo contra o Inter. Todo mundo só lembra da despedida do Fábio, que foi muito legal, mano. E o Cássio não ter isso, eu de verdade, agora de coração, eu acredito de fato que o Cássio indo pro Cruzeiro, ele ainda volta pro Corinthians pra terminar. De qualquer jeito que seja. Cara, eu acredito nisso. Eu não sei ele se faria sentido fazer isso. Eu acredito nisso de verdade. Agora, se esse for o final da história do caso do Corinthians, vai deixar uma mágoa muito grande entre absolutamente todo mundo. Corinthians, corintiano e Cássio. Todo mundo vai ficar muito chateado. E cara, pra finalizar, tem algumas coisas que me deixam chateado. Eu entendo o momento do Cássio de, pô, beleza, eu não estou jogando, eu quero jogar. Isso acho que todo jogador tem o direito de jogar. Mas o Cássio, ele saindo do Corinthians agora, ele deixa de ter um final perfeito, ele deixa de ter uma despedida que era justa pra ele, mano. Pra ele e pro Corinthians, pro torcedor, pra todo mundo. Ele pode criar uma narrativa dele ser um goleiro importante também no Cruzeiro. E tudo bem que ele sempre vai ser associado como o Cássio do Corinthians, mas de ainda ter uma outra pessoa que tem uma opinião de, pô, lembra do Cássio? Ah, o Cássio do Cruzeiro e do Corinthians. Pô, isso é horrível, mano. Tem que ser o Cássio do Corinthians, irmão. Do Corinthians. A gente vê aí os nossos rivais. Rogério Ceni é o Rogério Ceni do São Paulo. O Marcos é o Marcos do Palmeiras. O Cássio é o Cássio do Corinthians.
é triste saber que ele pode criar uma nova história. Não vai chegar perto do que ele fez aqui, mas ele pode criar uma história bonita também e pessoas lembrarem dele também como o caso do Cruzeiro. Isso é horrível, irmão. Ele também vai deixar de brigar para ser o jogador com mais jogos na história do Corinthians. Eu não acho que chegaria mais matematicamente, assim, em números tem chance, teria chance, né? Se não me engano, Então, falta 150 jogos, são 3 muita temporadas. coisa ele larga muita coisa, e é uma pena, porque uma história linda, a melhor história possível que acaba com o pior final possível. E assim, eu também acho que pra carreira do Cássio pode até ser bom ir pro Cruzeiro, respirar novos ares e tal, mas eu acho que em questão de necessidade, não tem necessidade nenhuma de sair do Corinthians, até porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se vai chegar uma proposta absurda pro Carlos Miguel que o Corinthians não tem como recusar. Ele é um goleiro muito jovem e ter um Cássio no banco é bom. O Carlos Miguel, querendo ou não, ele não tem nem 30 jogos pelo Corinthians. Se ele começa a falhar 1, 2, 3 jogos seguidos e precisa colocar o Cássio, precisa de um goleiro contundente para ser o reserva imediato do Carlos Miguel. Eu não tenho confiança no Matheus Neves para ser esse cara. Não, e o Cássio assumiria essa vaga. O Cássio assumiria essa vaga tranquilamente, fora que o extra-campo do Cássio é absurdo. Ele é a maior referência do Corinthians pra tudo. Pra tudo. O presidente olha pro Cássio com admiração, o funcionário olha pro Cássio com admiração, o jogador olha pro Cássio de admiração, nova contratação olha pro Cássio com admiração. Então, assim, ele é a referência máxima dentro do Corinthians, a saída dele quebra em muitas coisas. E pesa que o Cássio... O Corinthians chegou a oferecer um contrato pro Cássio, ele não aceitou, pelo que a gente sabe de informação, e ele pedir a saída imediata, eu acho que pega muito pra mim. Porque se ele sai no final do ano, dá pra entender um pouco mais e você tem um tempo de planejar essa saída de forma sólida. Pelo menos você fecha o ciclo. Sim, de ser uma parada que não traga consequências ou não traga ruídos para a história do Cássio no Corinthians, mas o que está acontecendo agora é triste, mas de qualquer forma ele é o melhor goleiro que eu vi jogar no Corinthians, que eu acho que boa parte das pessoas, e é o maior ídolo da história do Corinthians, na minha opinião, eu acho que na opinião de muita gente, na sua opinião também, então tá justíssima essa colocação para ele. Vamos aí, de Walter, que para mim é o goleiro que tinha que tirar o lugar do Júlio César no top 3. Porque o Walter é um absurdo de goleiro, a gente não pode falar que tem recorte curto por 9 temporadas de Walter no Corinthians, 8 ou 9 se não me engano, 90 jogos pelo Corinthians e um goleiraço absurdo que também é outro. Só não foi titular porque o Cássio existia. É o Cássio. Eu acho que a única coisa que pesa contra o Walter é isso. É ser reserva. Ele ser reserva. O que é um pouco complicado porque você não consegue colocar protagonismo nele em nenhum título. Mas o Walter é um baita de um goleiro. Apesar de que em títulos do Corinthians ele tem capítulos importantes. Você vê que em 2017 ele tem vários momentos que ele entra no lugar do Cássio e vai muito bem. Ele é o goleiro que em 2016 consegue desbancar o Cássio e de fato defender. Copa do Brasil de 2013, o Walter teve que ser acionado, era ele inclusive contra o Grêmio quando o Pato erra o pênalti. É um goleiro onde a gente sempre teve muita confiança nele. Muita confiança. O Cássio não podia jogar, nenhum corintiano ficava preocupado de falar, puta, vai entrar o Walter. Todo mundo falava, não, de boa, vai lá, é o Walter. Tanto que a gente colocou o Cássio e Walter, se você não viu, a gente fez um vídeo com as melhores duplas da história do Corinthians, ranqueando, foi no esquema de 0 a 10, um pouco diferente do que a gente fez aqui, mas a gente colocou o Cássio e o Walter como dupla. E que baita dupla. Uma baita dupla. O Walter, inclusive, pouca gente lembra disso, até porque não é uma partida extremamente decisiva, mas em 2015, no jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, na Neoquímica Arena, quem joga é o Walter. E é um jogo que, é o primeiro contra o segundo colocado. É um jogo que o Corinthians realmente desponta como favorito ao título. Mano, o Corinthians Atlético Paranaense 2020, ele era o goleiro, o Corinthians com a menos, ele pegou tudo e saiu o gol do Everaldo no fim, que ajuda o Corinthians a ficar fora da zona de rebaixamento. O Walter é um absurdo de goleiro, defendia pênalti, pegou pênalti contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense na campanha do Brasileirão de 17. Pô, o Walter é um goleiraço, mano. E eu acho ele melhor que o Júlio César, justamente por tudo isso que a gente pontuou, dele ser um goleiro que é reserva, então, mano, você espera menos dele. Quando ele jogava muito bem, muito bem. Não preocupava absolutamente ninguém, em muitos momentos o Júlio César preocupou a gente. E, de verdade, eu não consigo lembrar de uma falha do Walter. E a gente consegue pontuar vários jogos excelentes do Walter, jogos onde ele foi protagonista. E, cara, é difícil você pegar jogos assim onde você fala, meu Deus, esse jogo o Júlio César pegou absolutamente tudo. Tem jogos que você consegue falar isso. Tem contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, esse jogo contra o Botafogo também, ele pega tudo, querendo ou não, apesar do dedo quebrado. Tem jogos também que o Júlio César vai muito bem, mas eu acho que não são tantos quanto o Walter. Eu acho que ele nunca foi tão protagonista como o Walter, apesar do Walter ser um reserva.
É que eu tô tentando pensar pelo seu lado também, porque eu costumo avaliar, como a gente falou antes, como um todo, sabe? História, o quanto o cara é bom, o quanto que ele entregou, tudo. Mas de talento, realmente, o Walter é bem melhor. O Júlio César é mais importante para a história do Corinthians. Mas eu fecho, porque o Walter é muito bom goleiro e ele é um cara que tem muito carinho no torcedor corintiano. E eu vejo que as pessoas, apesar do Júlio ser titular há muito tempo e ser corintianaço, os dois são, né? O Walter era inclusive da Gaviões. Os dois são corintianaços. Mas o Júlio César eu acho que tem mais rejeição na torcida do Corinthians do que o Walter. É verdade, você foi num ponto muito bom. Mas a gente pode concordar, né? Que você falou que você cedeu essa aí. Mas você também concorda que o Walter é melhor que o Júlio César. Melhor. O Júlio César eu acho maior, mas o Walter é melhor. Sim. Kaique França. Eu acho que... Cara, eu acho que como que a gente não vai ter... Nossa, não sei. O Kaique França, pra mim, eu acho difícil de desassociar ele do Danilo Fernandes, porque os dois tiveram poucas oportunidades. São histórias parecidas. Mas eu acho o Kaique mais protagonista no Corinthians, talvez. Eu também acho. Eu acho o Kaique mais goleiro que o Danilo Fernandes. Ele é pior que o Júlio César. Mas claro, eu não acho que é uma distância muito, muito grande. Eu acho que ele tem muita distância pro Danilo Fernandes, mas eu não acho que ele tem tanta assim pro Júlio César. Tipo assim, vamos avaliar o Júlio César como um goleiro nota 7. Eu acho o Danilo Fernandes um goleiro nota 4. Eu acho o Kaique França um goleiro nota 6. Cara, mas assim, aí tem uns pontos. Porque eu acho que se a gente colocar o Kaique França no bom goleiro, eu acho que a gente vai ter que descer, mano. Porque vai ter um cara que vai entrar aí que a gente vai colocar no bom goleiro e ele é imensamente melhor que o Kaique França. Assim, é um arrasto, tá ligado? É um crime comparar os dois, tá ligado? Apesar do Kaique França ser bom goleiro, o Kaique França inclusive é o goleiro titular do Corinthians no jogo do título do Brasileirão 2017. Contra o Fluminense. Jogou poucos jogos, nos que jogou não prejudicou, mas eu também não acho que teve uma grande atuação. Uma grande atuação do Kaique França. Contra o Botafogo de São Paulo, no Paulista, que é o gol que tem o gol do Léo Jabá. Não, é contra o Linense esse jogo. Ele que é o goleiro, 3-1, né? ele cata muito. Tem um jogo contra o Botafogo. Eu não tenho na memória se ele cata muito. Tem um jogo contra o Botafogo em 2016, que o Cássio sai no intervalo, que ele toma um gol bem feio do meia Leandrinho. Foi 3-1 pro Corinthians. O Kaique França entra no segundo tempo e vai muito bem também. Eu acho que o Kaique foi muito bem no Corinthians. É outro jogador que eu não lembro de uma falha ou de uma atuação ruim. Também não. Mas eu concordo que é osso colocar ele em bom goleiro por conta da competição. Meu sonho seria criar uma categoria entre bom goleiro e não prejudica para criar a categoria Kaique França. Categoria Kaique França. Eu amaria fazer isso, mas como a gente tá só com essas 5, eu acho que vai ter que fechar no não prejudica. Vamos no não prejudica e só, pra quem não lembra, o Kaique França não é mais um goleiro que sumiu também não, tá? O Kaique França foi pra Ponte Preta, ele passou antes pro Oeste, foi muito bem na Ponte Preta. No próprio Oeste, o Oeste foi o último colocado da Série B, mas o Kaique foi um dos destaques. E agora ele tá no esporte, né? Tá no esporte. Tá muito bem no muito esporte. Bem. Tem interesse do Internacional. Não sei como que tá o pé da negociação aí, ou se vai dar certo ou não. Mas, muito bom goleiro o Kaique França, mas na lista ficou um pouco abaixo. Fica um pouco abaixo também pelo que a gente falou como argumento pro Matheus Dotto e pro Danilo Fernandes, né? Pouco recorte que eles jogaram. Pouco recorte. Por isso que é difícil avaliar essa tier list, mano. Tem muito goleiro que jogou muito pouco. O Cássio dominou tudo, velho. Fominha, né? Não deixava ninguém jogar, pô. Graças a Deus que não deixava. Matheus Donelli. Cara, você vai vir com um argumento aqui, mas eu acho que eu vou te... Coloca o seu argumento primeiro. Vai embora. Eu sei que você considera o Matheus Donelli um goleiro fraco. Não acho ele um goleiro fraco. Eu acho que é um goleiro que eu não tenho muita confiança. Tipo, de verdade, mano. Eu não... Se hoje o Cássio vai pro Cruzeiro, o Carlos Miguel se machuca, eu não tô confiante de falar... Beleza, temos o Matheus Donelli. Eu fico tipo, caralho, vai ser o Donelli. Zero confiante. Tipo, eu acho muito difícil. É outro que tem um recorte muito curto e que eu lembro de mais momentos ruins do que momentos bons do Matheus Donelli. 2 momentos bons que eu tenho dele na cabeça. Defesa contra o Palmeiras, no 2-2. Ele vai muito bem nesse jogo. E na defesa que ele faz contra a Chapecoense. Também vai bem. São os 2 bons recortes. Aí depois entra o jogo do Ceará, onde ele vai terrivelmente mal. Ele vai mal. Que a gente perde de 3-1. E, cara, é um goleiro que eu não sinto... Me lembra um pouco, tipo, de estatura, assim, me lembra um pouco o Júlio César. Ser meio... Ele é baixinho. Parecer que ele não vai chegar nas bolas. Cara, mas assim, o Donelli, a gente tá falando aqui de... Eu acho que ele deve ter jogado mais algum jogo pelo Corinthians, mas eu lembro, esses 3 marcaram mais. Sim. Esses 3 marcam mais. Eu acho que... Não, ele joga inclusive contra a Ponte Preta, no jogo depois desse jogo do Palmeiras, 2-1. Que o gol da Ponte Preta não é falha dele, eu acho que no jogo ele não teve muita interferência.
Mas, cara, ele vai muito mal com o Ceará, isso me assusta mesmo. Mas, pô, os outros 2 jogos que ele jogou, ele foi seguro. Então, eu fico meio receoso de colocar ele no fraco, porque se o cara teve 4 jogos, um ele não prejudicou, um ele foi mal e 2 ele foi bem... É que ele tem mais que isso, né? Na Que a gente média, não lembra. mas assim, na média o cara não tá mal, sabe? Mas mesmo assim, ele é pior do que os 2. Eu acho ele pior que o Kaique França e que o Danilo Fernandes. Sim, de novo, lembrando, eu não acho ele um goleiro fraco. Inclusive, eu acho que ele em qualidade parece muito com o Kaique França, que eu queria deixar ele numa categoria acima, tá? Eu gosto muito do Kaique. Eu acho que o Matheus tá num negócio parecido. Só que eu não sinto ele pronto ainda. Nos jogos que a gente viu dele até agora, eu não sinto ele um goleiro pronto. Não é um goleiro que me passa muita confiança. Apesar de gostar muito dele. Na base era um fenômeno. Na Copa do Mundo Sub-17, o que o Donelli catou é putaria. Ele foi o melhor goleiro da competição. Mas, mano, nesse momento eu fecho colocando não prejudica. Porque eu não acho de realmente seu recorte é bom. Eu tenho preocupação dele prejudicar. Eu tenho essa preocupação, mas por ter prejudicado em um jogo só, que é o que vem na memória, eu não acho justo colocar ele como goleiro fraco. Então vamos de não prejudica. E até porque eu acho que no Corinthians o goleiro Ivan foi um goleiro fraco. Eu também acho. É quem eu quero colocar no fraco. Eu concordo com você. O Ivan no Corinthians, ele tem pouquíssimos jogos. São 3 jogos. Só que desses 3 jogos, eu não lembro ele não foi bem nenhum, na minha opinião. Porque, posso passar aqui o gabarito? Pode passar. Ele jogou, a estreia dele é o jogo lá, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, que é 1-1. Aí ele joga a volta, que é 2-0 pro Corinthians. E aí ele joga contra o Always Ready na Libertadores. Esses são os 3 jogos. Verdade. Ele tem uma vitória contra a Portuguesa em casa e 2 empates. E 2 empates de 2 gols completamente defensáveis. O do Always Ready ele desvia, né? É um pouco mais difícil, mas é defensável. Desvia. Mas o da Portuguesa ele falha. É uma falha, pô. A bola vem do gol. O chute no meio do gol rasteiro ele fica paradão. Eu queria um boneco de posto. Tudo bem que o volante Xavier não ajudou. Entregou a paçoca e tomou Xavier é horroroso, mas ele foi mal também. Mas esse gol é falha. O gol contra o Always Ready eu acho defensável, mas o gol contra a Portuguesa é falha. E a gente esperava muito do Ivan, pô. O Ivan, desses goleiros que estão aí, se parar pra pensar, ele é o único goleiro que o Corinthians contratou pra ser o substituto do Cássio. Porque nenhum Walter chega com essa expectativa. O Walter chega desconhecido. Vem do União Barbarense depois de um paulista. Chega desconhecidaço. Muitos aí da base. O Renan foi antes do Cássio. O próprio Carlos Miguel que veio depois. Ele chegou pra ser 3º goleiro. Era um goleiro que tava sem contrato que ninguém queria. O Carlos Miguel ele chega pra ser depois do Ivan e talvez brigando ali com o Donelli. Sim. E ele conquista o espaço. Então o Ivan veio com expectativa, era muito bom goleiro na Ponte Preta. Como o Donelli já vinha recebendo espaço, a gente pode afirmar, o Carlos Miguel chegou como 4º goleiro. Sim. E aí você vê que o Ivan, ele de fato chega pra... Cara, quando o Ivan chegou, foi logo depois da temporada de 2021 que o Cássio não vai tão bem. E tava todo mundo falando, pronto, chegou um cara pra brigar com o Cássio. Chegou um cara que realmente, se for melhor que ele nos treinos, se for melhor que ele nos jogos, vai roubar a posição. E não chegou nem perto. E eu fiquei muito feliz, cara, porque assim, o Ivan há muito tempo, não foi desde quando o Corinthians contratou, o Corinthians contrata em 2022, só que, cara, assim, acho que desde 2018, que foi quando ele estreia inclusive contra o Corinthians pegando um pênalti do Jadson, que ele estreia pela Ponte Preta. Desde que ele estreia aquele paulista dele, muito time grande estava de olho no Ivan, muito time grande queria ele. Muito time da Europa, chegou Milan, Barcelona, fazer sondagem pelo Ivan. Então, e o Ivan é um cara que, assim, muito desejado. Quando o Corinthians contrata, eu pensei, nem acredito que isso aconteceu, irmão. Que negócio assustador de bom do Corinthians. Mas não. Até porque é um goleiro jovem, né? Era goleiro pra ficar por muitos anos também. E foi horrível. E graças a Deus foi embora. A gente tacou ele praticamente junto na negociação do Yuri Alberto, que ele foi emprestado e aí deixou uma porcentagemzinha com o Zenit. E o Corinthians consegue fazer, querendo ou não, um bom negócio com o Ivan, porque depois empresta ele pro Vasco, com o Vasco pagando salários, e ainda consegue vender ele pro Internacional agora no começo do ano por R$1,5 milhão, mais 20% do Carlos Miguel. Eu prefiro 20% do Carlos Miguel do que o Ivan no meu elenco. Eu prefiro qualquer coisa com o Ivan. Qualquer coisa. É justo. Talvez menos o Renan. Pode ser. Menos o Renan, mas do resto eu prefiro. E aí fica nessa. Realmente no Corinthians foi um goleiro fraco, de novo, outro goleiro com recorte curto, mas que nos poucos jogos não lembro de uma defesa sequer do Ivan. Eu também não. E vamos para a saideira com o nosso atual goleiro titular, Carlos Miguel. O que tudo indica o futuro do Corinthians, né? Eu espero que seja o futuro. Eu espero muito que daqui a alguns anos a gente esteja refazendo essa tier list e ele esteja no top 3. E eu acho que ele tem qualidade para isso. Eu também acho. Mas no momento, recorte muito curto. Jogou pouquíssimo o Carlos Miguel. Eu acho que assim, ele deve ter 1/3 dos jogos do Walter, mas eu acho ele tão bom quanto.
Eu acho o Carlos Miguel um goleiro assim fantástico. Eu acho que nos próximos anos ele pode ser inclusive até o melhor goleiro do Brasil. Eu acho ele muito bom, muito bom. Goleiro que pode brigar por seleção brasileira, tem só 25 anos, mas pô, no momento é impossível falar que ele entregou mais que os 3 que estão acima. Sim. Porque o recorte é curto, mas ele é muito bom goleiro. Então, se muito você bom. vai pegar o que eu falei lá de 5 goleiros, pra mim o Júlio César ficaria em quinto. Pra mim o Carlos Miguel é mais goleiro que o Júlio César. É um Qualidade, goleiro, é goleiro que decide jogo. O Carlos Miguel decidiu absurdos jogos aí nessa última sequência que ele teve de 5, 6, 7 jogos desde que pegou a titularidade do Cássio. Mano, o Carlos Miguel é um goleiraço, absurdo. Ele é enorme, você acha que ele vai ser um goleiro fraco. Cara, ele supera todas as expectativas. E mais querendo ou não, a gente tem que parabenizar do Willian Monteiro Alves, que contratou o Carlos Miguel. Verdade. De graça, tava jogado no mercado, sucateado, que ele era no Internacional, foi emprestado para Boa Esporte, emprestado para Santa Cruz. Tava jogado no mercado, o Corinthians foi lá e contratou. E, cara, que achado o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, de fato, é um achado do Corinthians. Graças a Deus tem 100% aí do passe dele. Se for fazer qualquer coisa, o Corinthians tem que sair muito bem recompensado, porque é um goleiro absurdo. Se a gente botar aí na questão de melhores contratações do Corinthians nos últimos anos, por pegar aqui, ó, analisar, irmão. Custo-benefício. É o cara que vem para um custo baixo e você ganha muito com ele. Talvez seja top 3 certeza. É que o Cássio chegou nesse mesmo molde, né? Mas pegar depois do Cássio. Depois do Cássio, cara... Últimos anos, tipo 5, 6 anos. Nossa, é um doce, porque é um achado de fato. É top não gastou 3. nada pra trazer ele. É top 3, certeza. Gastou absolutamente nada. E também é importante lembrar que ele começa numa bucha. Porque, se eu não me engano, a estreia dele é contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Sim. Que ele leva um gol do Keno no ângulo, com, sei lá, 5 minutos de jogo. E aí você pensa, pô, o cara estreando, toma um gol. Se pá que ele fica meio mal, né? Cara, o resto do jogo inteiro ele fechou o gol. Fechou nada, passou com o Hulk no ataque, bombardeando tudo. O Galo jogando melhor, o Corinthians iguala o jogo e vira o jogo. E tudo isso passa pelo Carlos Miguel. E sem falar que o recorte dele é curto, mas de todos os jogos que ele jogou, ele falhou uma vez. Que foi agora contra o Flamengo. E ele foi bem no jogo, pô. Tirando esse lance, era pra ter sido uns 4, 5 do Flamengo se não fosse ele. Fora que se a gente for pegar os números que ele tinha se dado absurdo, né? Que tinha, sei lá, 13 jogos de invencibilidade. Depois ele perdeu algum jogo ou outro. Mas se você for pegar, sei lá, o Carlos Miguel tem 30 jogos, ele deve ter perdido uns 3. Assim, 3, 4. Ele falha também contra a Ponte Preta, né? Mas é uma falha meio frango, é uma falha de posicionamento. Que ele rebate ali. ela pro meio da área. Só que de qualquer jeito. Tem pouquíssimas derrotas pelo Corinthians, tem ótimas atuações, tem defesaças, decidiu muito jogo só nesse começo. E a expectativa é gigante no Carlos Miguel. Obrigado, viu, Carlos Miguel? Te amo muito, você tá voando, você é craque. E eu não sei quando esse vídeo for lançado como que vai estar o Carlos Miguel. Mas até o momento... Espero não te zicar, viu, Carlos Miguel? Por amor de Deus. Depois que ele virou titular do Corinthians, pô, ele só não foi melhor do jogo em 2 jogos. O resto ele foi melhor do jogo. Não foi melhor do jogo agora contra o Argentino Júnior, não foi melhor do jogo contra o Fluminense. Exatamente. O resto, todos os jogos, o Carlos Miguel pegou bolas absurdas e decidiu os jogos. Fechou? Fechou, eu acho que ficou justa a lista. Coloque aí nos comentários se você discorda de alguma coisa, se você acha que a gente foi muito crítico ou se a gente babou demais de algum jogador. Também. Mas eu acho que... Cara, e uma coisa que eu queria pedir aqui. Eu queria pedir encarecidamente pra você que tá assistindo, deixa aí embaixo o seu top 3, que eu tô realmente curioso pra ver se esse top 3, que é a nossa opinião, que a gente realmente é muito parecido em muitas coisas que a gente pensa do Corinthians, eu gostaria de saber qual que é o recorde da torcida do Corinthians sobre esse top 3 goleiros que vocês viram jogar. Considerando esses daí, né? Se for mais antigo, pode colocar também Ronaldo, pode colocar Dida, que eu também tô curioso pra saber. É isso, a gente colocou os que a gente mais viu jogar, né? Lembrando que a gente é um pouquinho novo aí, a gente não viu tantos goleiros assim. Mas, cara, eu acho que se a gente for pegar o mesmo recorte ali, algum top 3 diferente desse daí, algum top 3 que se você for tirar, sei lá, se tira o Walter, bota o Júlio César, dá pra aceitar. Tirando isso, eu acho que tá errado. Eu acho que, assim, Cássio é impossível tirar e ninguém é louco de tirar. E, cara, eu acho difícil tirar o Felipe também. O Felipe tira que não viu. Se tem uma rapaziada mais nova que não viu o Felipe, ele era muito bom goleiro, pesquisa aí. E gente que ficou com birra dele. Quem ficou com birra do Felipe talvez possa tirar também, mas ele era um goleiraço. Goleiraço. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, de se inscrever aqui no canal e mandar pra todos os amigos corintianos essa tier list. Confere as outras tier list que tem aqui no canal também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E em breve a gente volta com mais tier lists. Valeu? Tamo junto e vai Corinthians!